Companheiros, a gente está gravando mais um programa do nosso canal Nós na Discussão. E dessa vez tem uma novidade. Finalmente, eu aqui junto, né? E Carlos Azevedo, que é meu irmão. Dá para ver, né? E o tema de hoje é a Educopédia. A gente que foi professor da rede, né? Ouviu muito falar dela. Foi uma plataforma de aulas digitais criada pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. O intuito era trazer o professor, chamar a atenção do professor para o uso e introdução de novas tecnologias na educação carioca. Transformar a educação carioca, dar qualidade a ela através do uso dessas novas tecnologias. Vem cá, eu lembro bem que eles usavam muito a palavra de qualificar a ação pedagógica, né? Se acreditava que o objetivo maior era que a gente tornasse o desempenho dos alunos muito melhor pela proximidade com as novas tecnologias. A ideia era que essa plataforma pudesse fazer aquilo que a gente chama de convergência de mídias. Então, a partir da sala de aula, o aluno poderia sair, né, caminhar para acesso a um vídeo, a um texto, a um jogo. A ideia da plataforma era exatamente essa, o que a gente chama de convergência de mídia. A plataforma... formar no aluno a coisa da autonomia com as novas tecnologias, né? Dele por exemplo, aprofundar temas. Isso, né? um ensino como se falava na época, o criador da Educopédia, personalizado, né? Sob medida, né? Atendendo a especificidade de cada pessoa. A ideia da criação da Educopédia foi em cima dessa questão. A Educopédia, ela trazia uma coisa que na época eu achei muito interessante, que era a participação do professor da rede na elaboração das aulas. Isso foi bem enfatizado e contou com a colaboração de, acho até de centenas de professores, né? Já que a plataforma ela se dedicou às aulas de ambos os segmentos, de todas as disciplinas do segundo segmento. Então, acredito que tenha tido a participação aí de centenas de nossos colegas. Certamente. O grupo de educopedistas devia ter pelo menos 100 pessoas, certamente. Não foi menos que isso. Essas aulas, elas seguiam todo o planejamento curricular, a proposta curricular da Prefeitura. Então elas foram bem abrangentes, aulas de arte, educação artística, literatura. Foi algo pensado para ser dessa forma, bem interessante, bem abrangente. Mas... É bom a gente localizar no tempo, né, Carlos? A Educopédia foi criada no ano de 2010. Lembrar disso, né? Sim, em 2010, efetivamente ela é colocada em uso na rede. O valor da Educopédia na época foi estimado em mais de 20 milhões de reais, se fala até em 29 milhões de reais, eram verbas federais e municipais. E esses professores eles foram remunerados, eles recebiam um tipo de gratificação. Na verdade, eles recebiam como se fosse uma bolsa do MEC. Ela é chamada de bolsa do MEC. Eu sei porque eu fui Sim, você trabalhou, né? Então assim, a gente recebia, tinha um cartão do MEC e a gente recebia como se fosse uma bolsa de estudos. A gente recebia... Agora, a gente precisa também colocar aí nesse histórico que a gente está fazendo. Na verdade, a Educopédia era uma ideia do Rafael Parente,
que foi uma pessoa trazida para a Secretaria Municipal de Educação pela então secretária Cláudia Costin. Na verdade, a Cláudia Costin traz Rafael Parente e algumas outras pessoas estranhas aos quadros, mais do que estranhas aos quadros. Estranhas é a educação propriamente dita, né? A Heloísa Mesquita era uma arquiteta com especialização em moda, quer dizer, que a gente quando pegava essas coisas para olhar, a gente ficava, falei, meu Deus do céu, bom, mas enfim, isso, o senhor Rafael Parente também é um estranho, né, a educação. Na época, um publicitário de formação, né, e cursando um mestrado numa educação, numa faculdade nos Estados Unidos, né, mas nada além disso, nenhuma publicação, nenhum trabalho. O conhecimento da rede municipal de educação era zero. Ele é de Brasília. E sequer essas pessoas conheciam até a cidade do Rio de Janeiro, os seus locais, os seus problemas. Mas, enfim, a Educopédia, então, ela surge dentro desse quadro, com essas pessoas liderando. Só um instantinho, para a gente acrescentar mais uma informação importante para essa história. O Rafael Parente, a Cláudia Costin, criou um cargo de subsecretário de Novas Tecnologias, que colocou o Rafael Parente como subsecretário de Novas Tecnologias. O que eu estou querendo dizer assim, era como a secretária Cláudia Costin apostava na Educopédia. Porque, na verdade, o Rafael Parente, como subsecretário, tinha duas, entre outras coisas menores, mas duas grandes responsabilidades. A coordenação e a implantação da Educopédia e do Reeduca. Aqui da Revolução acontece. A Revolução acontece, também foi algo bem massificado na época e estava sob o controle, sob a responsabilidade do senhor Rafael Parente. Mas, enfim, depois dessa introdução aqui, para a gente mais ou menos saber o que era a Educopédia em si, a gente tem que analisar a história da Educopédia, a gente tem que analisar o que ela realmente foi, né? o que representava e que tipo de aula ela implantou e se ela foi aquilo que se ela conseguiu alcançar os objetivos que ela se propunha. Acho que é bom a gente então agora dar uma olhadinha melhor para isso, né? Bom, como o Carlos estava dizendo, né? A gente fez essa introdução aí meio que um histórico do projeto da Educopédia. Agora a gente quer fazer uma análise dessa estrutura, né? O que era, na verdade, essas aulas digitais, né? Apesar da propaganda, né? Apesar não, com toda essa propaganda em cima da Educopédia, da sua eficiência, do seu uso, né? Da estrutura que a Cláudia Costin e das verbas que ela liberou para o projeto, né? Exatamente. Com tudo isso daí, eu, por exemplo, fiquei curioso, na época professor da prefeitura, hoje aposentado, mas na época professor. Aquilo causou uma certa curiosidade, mas quando a gente vai lá olhar realmente as aulas da Educopédia, nós nos deparamos apenas com aulas tradicionais. Tá? São aulas, basicamente aulas expositivas, recheadas com vídeo, com link. Tá? Aliás, os links são assim, um pouco assustadores. No meu caso, quando eu abri a Educopédia a primeira vez, já com esse bombardeio da propaganda, falando que ela era uma maravilha, quando eu abri uma das aulas, que eu cliquei no link, eu fui mandado para uma aula do telecurso, algo assim que eu achei extremamente desproposital, né? Porque a gente tá numa estrutura de adolescente e as aulas do telecurso eram colocadas para adulto no mundo do trabalho, quer dizer, algo que não tinha realidade com o que a gente estava trabalhando. Então, eram aulas assim, dessas aulas tradicionais, quase que expositivas, basicamente. Bom, o que espantava nesse caso todo era que o senhor Rafael Parente, ele teimava e reafirmava a todo momento da escalabilidade de uso da Educopédia.
algo que a gente não conseguia ver nas escolas e que jamais ele conseguiu provar. Havia sim tentativas, né? houve tentativas de pesquisas, assim, aquelas pesquisas as mais fajutas possíveis, né? Foram realizadas. A gente que está na escola sabe como é que se dá essa coisa de pesquisa sobre o que você está fazendo e tal, quando você tem uma pressão grande, né? Então havia uma pressão muito grande para você usar a Educopédia dentro da escola. As CREs tinham os articuladores da Educopédia. Havia os alunos representantes da Educopédia, professor representante da Educopédia. Quer dizer, havia uma pressão para uso muito grande. Então, quando chega uma pesquisa, você está usando, as pessoas ficam, bom, o que eu vou colocar? Estou usando, você fica sem saber o que você vai responder. Você fala que não, tá bom. O coordenador pedagógico, o diretor, quando olha uma pesquisa que a pressão em cima dele para o uso da plataforma era tão grande e ele vê que não tem nada, houve uma tendência, a gente desconfia que houve uma tendência muito grande a se alterar isso aí, bota aí que usou tanto e tal. Carlos, e não pode esquecer, a gente não pode esquecer, o Rafael Parente era um subsecretário, né? Ele fazia reunião com diretores e era massivo a discussão da coisa do uso da Educopédia. Nas redes sociais a gente via os colegas falando que ela era obrigatória, era obrigatório o uso, e obrigando do outro lado a Nível Central até desmentir que era obrigatório, porque era uma pressão muito grande para reafirmar que ela era usada e muito usada pelos professores na época. Carlos, é tão concreto isso que você está dizendo assim. As pessoas que estão na escola sabem exatamente qual é o nível de pressão, né? Isso é tão concreto que o uso da Educopédia estava no documento de avaliação dos diretores de escola para a sua candidatura, né? Então, assim, não era uma bobagem, né? Não era uma bobagem. Havia uma estrutura que pressionava a utilização da Educopédia. Agora, a tragédia disso é porque, na verdade, tudo isso prejudicou mais do que ajudou a Educopédia. Exatamente. Foi o meu caso, por exemplo, que eu já contei aqui, já falei aqui, quando eu fui tentar usar a Educopédia, ver o que eu podia usar, o que eu podia fazer, e ganhei aquele susto, né, de ser linkado para um vídeo da Fundação Roberto Marinho. Acredito que muitos dos colegas também tenham passado por algo semelhante. Quer dizer, o pior foi a decepção, porque era isso que a gente está falando aqui, aulas tradicionais. E quando a gente fala que nós estamos falando aqui, na verdade, você encontra na rede pesquisas acadêmicas sobre a Educopédia, né? E que tipo de aulas elas colocaram na rede, né? Isso é importante, Carlinhos. Não é só uma opinião, né? Exato. Opinião é igual nariz, cada um tem isso, mas é porque é mais do que uma opinião. Na verdade, isso foi objeto de estudo acadêmico, né? O senhor Rafael Parente, ele criou um marketing muito grande com Era publicitário de formação, né, cara? Exato. E a gente, por exemplo, nós chegamos a ver, na época eu cheguei a denunciar isso, né? Por exemplo, a Firjan deu um prêmio à Educopédia, né, como destaque na educação. Mas quando a gente foi lá ver quem era a responsável por essa premiação, era uma moça chamada Bea Alqueires, acho que é Beatriz Alqueires, né? No caso, o que acontecia? Ela trabalhava com o Rafael Parente na Educopédia, quer dizer, e ela mesma dá um prêmio a ela mesma, quer dizer, um negócio meio esquisito. E outras coisas também interessantes que a gente pôde ver na época, né? Por exemplo, Gilberto de Menstein, na CBN, ele chega a anunciar uma grande novidade na educação carioca. Aí qual era essa grande novidade de Menstein? Era a Educopédia, que melhorou, na época ele afirmava isso, que teria melhorado, obviamente que isso é um press release, né, do Rafael Parente, da Secretaria de Educação, e o Gilberto de Menstein estava lá lendo, na verdade, isso, dando conta de que a Educopédia teria sido responsável por aumentar as notas em matemática, o desempenho em matemática em 30%.
Verdadeiro milagre. Eu acho que o professor de matemática na sua sala de aula, nessa época, deve ter levado um susto, deve ter caído até da cadeira, alguma coisa assim. Né? Que troço é esse que melhorou o desempenho em 30%? Onde é que está isso? Né? Até hoje ninguém sabe, porque não há nenhuma pesquisa relacionando a Educopédia ao desempenho de matemática. Então, a gente pode perceber que, na verdade, a Educopédia, ela no final das contas, ela serviu a alguns interesses. Né? E esses interesses, na minha opinião, e na opinião de bastante gente, eram interesses particulares, fora do que a gente queria, fora da educação propriamente. Né? Então, por quê? Porque a gente não vê, não vê e não conhece da onde saíram esses dados. Carlos, enfim. Eu queria que a gente tentasse pensar aqui uma coisa que pode passar para o professor, né? Como era o professor da rede responsável pelas aulas, isso. Não é? Então é a incompetência desse professor? A gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. Como a gente falou antes, uma das coisas muito interessantes do Educopédia era a participação do professor na elaboração das aulas. Então, Carlos, agora você fala dessa desgraça da Educopédia e tal, isso não funcionou, não funciona, eram aulas tradicionais, então esse professor é ruim, produzir aulas tradicionais. Esse professor, ele produzia, e todos os outros que estavam na Educopédia, eles produziam seguindo um roteiro bem centralizado, bem limitador. É isso que tem que fazer, esse tempo, você tem que ter um link, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas o professor trabalhou dentro daquele padrão, né? Dentro daquele padrão de aula que foi pedido para ele. Obviamente, para hoje, se a gente estivesse pensando em fazer uma plataforma de aulas digitais, com influência de mídia e tal, esse professor deveria ser um professor muito preparado para lidar com esse tipo de material, para fazer uma aula que propusesse e desse condições de haver essa confluência de mídia. Algo que na época não foi feito e nem sequer pedido. Cara, eu vou te interromper, porque assim, eu fui educopedista e eu estou dizendo aqui assim com muita clareza. As estruturas das aulas não podiam e não deviam ser questionadas. Aí parece que o meu professor, né, que estava lá fazendo essas aulas, que não era crítico. Não é verdade. Eu era educopedista e conheço muitos companheiros que questionaram e muito a questão da estrutura e dos padrões da Educopédia, que a gente não podia deixar de atender. Então, assim, cuidado, a gente precisa ser muito cuidadoso. Esse professor não foi ouvir nisso. Né? O Rafael Parente não tinha nenhum objetivo de ouvir. Eu digo isso sem o menor medo de estar errando. Não havia. Como havia uma questão burocrática na concessão das bolsas para os educopedistas, se criou tipo uma necessidade de se fazer um rodízio, algo assim parecido. E isso foi um instrumento também para afastar aqueles que de repente se criticavam alguma coisa. Não foram poucos. Não foram poucos. As notícias, eu estou falando isso pelo que eu conheci na época, né, das pessoas comentando que daqui a pouco o sujeito estava lá fazendo uma aula, achando que estava fazendo algo bem feito e tal, daqui a pouco ele estava fora. Né? Mas é por conta disso, por conta daquilo, mas a gente entende que não foi criado nenhum mecanismo para manter alguma coisa ou se ouvir, né? Ouvia-se muito pouco, e porque o interesse era, como a gente falou aqui, a coisa virou um interesse pessoal, particular. E quando na educação algo segue um interesse particular, tem tudo para dar errado. Bom, acho que é isso, né? Mas você que está aí do outro lado, não fique achando que a gente está aqui, escolheu uma coisa só, então, nós vamos voltar
a esse assunto da utilização de verba pública, né, para interesse que não são realmente públicos, né, comuns, do interesse do grupo, da educação, do bem da educação. Então a gente tem que ficar atento, né, a todos os programas passados e aos que virão, obviamente. Se você lembrar um pouquinho aí, você vai ver outros programas, você vai saber dos programas. Por exemplo, nós temos um que gastou-se muito dinheiro, muita verba, que com certeza a gente vai falar aqui, é o Sangari, que era ligado às ciências. Né? Eu me lembro de Cláudio Agostinho dizendo que o projeto Sangari qualificaria o ensino de ciência na rede. Não é isso? Nenhuma, e detalhe, a gente vai falar, mas nenhuma avaliação eu vi sobre o Sangari e ensino de ciência. Se ganhou o quê? Bom, enfim, outros projetos também interessantes, né? Sempre com muito dinheiro, o caso da cultura inglesa, também outro, o ensino melhorou, estamos falando inglês, como é que é, saindo do verbo to be, como é que só para as pessoas terem a dimensão da complicação disso, tinha um projeto junto ao Sangari da revista Ciência Hoje, da Abril Cultural, né, da onde vem a Cláudia Agostinho. A gente comprava as revistas para distribuir para os alunos na escola. Legal, a princípio, né? Só que o valor que você pagava na compra dessas revistas, a Abril não precisava vender nenhuma revista em nenhuma banca para poder continuar a publicar o Ciência na escola. Quer dizer, é só para a gente, assim, então você não acha bom a criança ter a revista? Claro que eu acho bom. Só que política pública é mais do que aquilo que eu acho bom. Né? Bom, além desse, ainda temos o Alfa e Beto, o da Xaninha, né? Xaninha, a famosa Xaninha. Temos também os projetos de correção de fluxo, no caso aqui que a gente chamou de Acelera na época, né? Aceleração, todos ligados à Fundação Roberto Marinho. E Ayrton Senna. Os da Ayrton Senna, Fundação Roberto Marinho. Nossa, os livros da Fundação Roberto Marinho, livros antigos, não é bem bom, mas enfim. Mais um outro que se lembra aí? E a gente está falando desses que tiveram algum custo, mas tem muitos outros também que não tiveram esse custo terceirizado, mas que também são complicados e merecem a nossa análise. Ginásio Experimental Carioca, 6º ano experimental, aliás, a ideia de experimental é uma ideia discutível, mas a gente aqui vai avaliar e tentar discutir todos esses outros projetos. A gente não escolheu a Educopédia à toa, ela faz parte de um grande pacote de programas e projetos que, além da questão orçamentária, do dinheiro que se gasta, você tem equívocos de ordem de conceito e de ordem de implantação de algum deles que a gente precisa discutir, né? Como a gente falou aqui da Educopédia, por exemplo, que nitidamente era um caso de colocar-se a carroça à frente dos bois, né? Já que na época da sua implantação sequer havia uma estrutura física de internet, de equipamentos, teve que se comprar tudo isso. E além do profissional capacitado, quer dizer, muitos dos nossos colegas sequer sabiam usar um processador de texto, ou criar uma pasta, fazer um copia e cola. Quer dizer, foi um programa, a Educopédia foi um investimento altíssimo que se colocou sob uma realidade que não se conectava com o que se pretendia. Né? Então, é isso que a gente está querendo aí fazer, refletir um pouco. Acho que hoje deu para a gente... Sem dúvida. Só para a gente finalizar, Carlos, assim, a gente está fazendo esse vídeo, não é à toa não, né? A gente está fazendo esse vídeo porque a gente não quer que esse tipo de coisa aconteça. Né? A gente não quer que se gaste muito e mal na educação carioca. E a gente não quer que se deixe de avaliar tudo aquilo que já se fez nessa rede. É isso. Né? Então, é por isso que a gente está aqui. O vídeo não é para
nem para atacar de forma absoluta nada nem ninguém, mas também não é para passar a mão na cabeça daquilo de ruim, claramente ruim, que de forma mais ou menos irresponsável já se fez e tem se continuado a fazer nessa rede. Participa do nosso debate, né? Participa da discussão, afinal, nós na discussão pretende que você caminhe aqui com a gente, faça seu comentário, né? Deixe lá o seu joinha, não esqueça de se inscrever lá no canal, né? Coloca lá o sininho para você ser avisado sempre quando a gente tiver um novo vídeo, ok? Grande abraço para todos. Muito obrigado aí por terem perdido esse tempo ouvindo eu e Carlos Henrique. Muito obrigado. É isso aí.